Oi, gente. Oi, gente. Como vocês estão por aí? Eu vou ler um trechinho de um livro, acho que vocês talvez reconheçam, mas o nosso vídeo é um pouco sobre essa questão, vocês vão entender. Ele deve ter um título, né? Provavelmente, o vídeo. Provavelmente. Meu Deus, como está tudo tão esquisito hoje. E ainda ontem as coisas estavam tão normais. Será que mudei durante a noite? Deixe-me ver. Será que eu era a mesma quando acordei hoje de manhã? Quase consigo me lembrar de ter me sentido um pouco diferente. Mas se não sou a mesma, a questão seguinte é: quem sou eu neste mundo? Ahá! Eis um grande mistério. E começou a pensar em todas as meninas da sua idade que ela conhecia para ver se havia se transformado em alguma delas. Estou certa que não sou a Ada, disse, pois ela tem os cabelos encaracolados e os meus são lisos. Tenho certeza também de que não sou a Mabel, pois eu sei muitas coisas e ela sabe tão pouco. Além do mais, ela é ela e eu sou eu. E puxa, como tudo isso é tão estranho. Deixe-me ver se eu sei todas as coisas que eu costumava saber. 4 vezes 5 é 12, 4 vezes 6 é 13, 4 vezes 7 é... Minha nossa, desse jeito eu nunca vou chegar até 20. Bem, deixemos de lado a tabuada e vamos tentar a geografia. Londres é a capital de Paris e Paris é a capital de Roma e Roma... Não, está tudo errado, tenho certeza. Eu devo ter me transformado na Mabel. Tenho certeza que eu devo mesmo ter me transformado na Mabel. E vou ter que viver naquela casa pequena e desconfortável, quase sem brinquedos para brincar, e sempre com tanta lição para fazer. Não, já tomei minha decisão. Se eu for a Mabel, vou ficar aqui mesmo. E não vai adiantar nada eles enfiarem as suas cabeças aqui e me chamarem. Suba de volta, queridinha, pois vou olhar para cima e dizer: quem sou eu então? Digam primeiro quem eu sou. E daí, se eu gostar de ser essa pessoa, eu subo. Senão, vou ficar aqui até me transformar em outra pessoa. Quem sabe que texto é esse aí? Na verdade, eu nunca li, amor. Eu nunca tinha ouvido também. Que eu achei que ia ter um nome, que a gente ia falar Alice no País das Maravilhas, eu achei que a gente ia acabar... Eu achei que no texto ia falar Alice. E as pessoas iam saber. Sim. A gente estava lendo, a Flor tá lendo, na verdade, pro Martinho, a Alice. E aí essa semana aconteceram várias coisas que levaram a gente a pensar essa pergunta básica, que é assim, quem eu sou, como eu sou, o que eu sou. Eu fiz o vídeo de ontem sobre isso também por conta dessas coisas todas que estão acontecendo. A gente está, arrumando coisas na casa, vendo as caixas velhas, as fotos antigas, as histórias antigas, as pessoas que a gente já foi. E aí isso vai misturando e a Flor terminou, na verdade, o livro dela. Terminei, gente, eu terminei. O livro dela. E o livro tem essa pergunta, assim, que passa pelo livro, que é de... eu tô falando aqui, depois você pode dizer melhor do que eu. Porque eu acho que tem essa pergunta de quem eu sou e o quanto... Porque o livro chama Já Não Me Sinto Só. É um título muito bom. E é um título muito bom que eu pensei que eu queria que fosse Já Não Me Sinto Mais Só. E aí o Emanuel falou, não, já não me sinto só, já não me sinto só. Mas que é um pouco essa busca dessa mulher, da protagonista do livro... em relação a ela mesma, né? E como ela vai descobrindo quem ela é. Eu tô contando o livro todo, praticamente, mentira. E quando ela descobre, ela se sente menos sozinha. E não se sente mais sozinha, no caso. Mas aí no livro tem uma pergunta que é o start do livro, assim, que é assim, ela se separa do casamento dela. E porque, mais ou menos, ela não está ali se identificando com ela mesma mais naquele lugar onde ela está. E aí eu acho que isso é um tema muito frequente para muita gente aqui do canal, que escreve e tal, que é assim, eu já não me identifico com onde eu estou, nessa relação, nessa vida, nesse trabalho e tal. E aí, então, se eu não sou mais essa que está aqui, quem sou eu? Onde eu quero estar? Onde eu me sinto eu? E essa é uma questão que eu acho muito legal, assim, muito, muito legal. Eu vou pegar um outro negócio que é um texto. Fala um pouquinho com as pessoas e eu já volto. Pode ser?
eu acho que essa é uma questão que a gente vai viver a vida toda, né? Eu acho que a gente se transforma muito no decorrer da vida e vai se transformando. Eu achei, entre as fotos, eu virei a compulsiva da arrumação nas últimas semanas e resolvi mudar tudo de lugar, jogar coisa fora e remexer nas fotos e botar as fotos em caixas e comprei caixas e blá blá e botei e arrumei. E aí eu encontrei essa foto, que é uma foto minha, bem jovenzinha. Vai voltar pra cá em algum momento? Voltou. É uma foto minha bem jovenzinha e eu fiquei olhando pra essa foto e realmente pensando quem eu era aqui, assim. Eu lembro quem foi que tirou essa foto e quem eu era, assim, o que eu tava fazendo e o que eu tava pensando, mais ou menos, nessa foto. E claro que o envelhecimento também tá, né? Eu era bem mais jovem, aí eu comecei. E aí, por exemplo, eu achava que eu só tinha virado atriz com 19 anos, quando eu fiz meu primeiro filme. E aí, no decorrer das cartas e coisas, e achando coisas, eu descobri que, na verdade, aos 17... No meu aniversário de 17, eu ganhei aquelas cartões, quem aí deve ter essa idade sabe que era meio um praxe na vida, que os amigos davam cartões grandes, todos escreviam no cartão e tal. Eu tenho 2 cartões do meu aniversário de 16 para 17, de 15 para 16 e de 16 para 17. E aí, esses cartões já tem num cartão dizendo, você espero que você tenha sucesso na sua carreira de atriz e tal. E eu falei, não, mas eu não era atriz nessa idade. Ou seja, eu já tava falando sobre isso nessa idade, eu nem me lembrava que eu tava falando sobre isso nessa idade. Mas todas as pessoas que nós somos no decorrer da vida e quem a gente é, assim, né? Como é que a gente pode realmente ser quem a gente é, mesmo nos papéis que a gente tem que se encaixar na nossa existência, né? No trabalho, nas amizades, no relacionamento. E talvez o relacionamento seja o lugar onde a gente mais pode exercer o nosso eu, assim, talvez com mais segurança e talvez mais honestidade. Ou a gente deveria poder, já que é a pessoa com quem a gente passa a maior parte do nosso tempo. E se a gente tiver que fingir também aqui na relação, eu acho que a coisa fica muito dura e muito difícil. Mas eu acho que muitas vezes a gente se transforma muito, né? A gente se transforma e se as relações não se transformam, é difícil das relações serem mantidas também. Mas o grau de fingimento que a gente tem que fazer para existir no mundo também é muito grande, também é muito massacrante, eu acho, pra gente, né? E aí eu fiquei pensando também nisso, como é que a gente faz pra sair da quarentena, pensando agora nessa saída toda que a gente tá fazendo e tal, não sei como tá no seu estado, mas o processo tá sendo um pouco esse aqui no Rio e em vários outros lugares, de saída e tal, e de voltar a se relacionar com as pessoas. E como é que a gente faz pra ter menos fingimento, esse índice de fingimento ser menor, pra gente conseguir saber mais, um pouquinho mais, assim, quem a gente é, o jeito que a gente sente, pra gente atuar menos no mundo. Não sei se é possível isso, mas acho que sim. Tô pesquisando aqui, tentando achar. Queria achar um livro para falar para vocês, não tô conseguindo achar. Enfim, ontem falei sobre isso no vídeo, que eu acho que o vídeo ficou chamando identidade, sei lá, alguma coisa assim, ou a construção da identidade. Eu já botei aí certamente, mas que eu acho que essa pergunta que a Flu está colocando, ela aparece em todos os lugares, assim, quem sou eu? Essa pergunta ela aparece travestida, modificada, disfarçada, enfim, colocada de vários jeitos, né? Assim, quem eu sou, minha relação é isso mesmo, meu trabalho é isso mesmo, minha casa é aqui mesmo, meu país é aqui mesmo, eu quero morar aqui, eu quero trabalhar com isso, minha família, eu me reconheço neles ou não. E eu acho que
esse processo de entendimento do que você, de quem que você pode ser nesse momento que você está é super importante mesmo, assim. E não é autoconhecimento no sentido duro da palavra, de conseguir perceber você, perceber como você está se sentindo, para que esse encontro com os outros que a Flor está falando aí seja menos sofrido, né? Para que você consiga falar, aqui eu estou me colocando assim porque eu preciso me colocar assim, ou não, aqui tem um limite possível para mim. Aqui eu não posso, aqui me faz mal, essa performance me faz mal, esse fingimento específico me faz muito mal, esse fingimento é possível, esse aqui é possível, mas eu sei que isso é um fingimento e aqui estou eu. Então, e aí eu queria indicar, tem um texto super bonito da Melanie Klein que eu estava procurando aqui, que ela cita um livro que eu não consegui achar, que estava procurando, que se chama Se Eu Fosse Você. E aí ela usa nesse texto dela que chama Sobre a Identificação, essa história desse cara que está muito insatisfeito com a vida dele, e aí ele resolve... Saúde. Desculpa, pessoal. E aí ele resolve... Ele recebe uma proposta, assim, do diabo, assim, né, e tal, de poder ser outras pessoas. E aí ele vai entrando no corpo das outras pessoas porque ele acha que as outras vidas são melhores que as dele. E aí, à medida que ele entra no corpo, ele meio que vira aquela pessoa, né? Ele vira com coisas que ele não sabia que tinha ali. E aí eu fiquei pensando no mundo do Instagram, faz muito sentido essa leitura, assim. Eu queria ter aquela vida ali. Aí a hora que você entra... Queria ser aquela pessoa. Queria ser aquela pessoa. A hora que você entra lá, você fala, ih, caramba, tem isso aqui que eu não estava vendo, que eu não sabia que tinha. E aí ela vai discutindo os processos de identificação, que é um termo que é super importante já para o Freud lá atrás e tal, e que ela usa aqui na construção da subjetividade. Que é muito legal. Esse texto da Melanie Klein é muito legal, muito bonito, interessante assim pra caramba. E um outro texto também que eu queria indicar para vocês, para quem se interessar por esse tipo de leitura, que é o texto do Winnicott, que eu falei ontem também, que se chama Distorções do Eu, do Ego, em termos de falso self ou verdadeiro self. Vou botar aí, tem o PDF. Na verdade, tudo começou um pouco por causa dessa conversa, desse texto do Winnicott. Que é um texto super legal, que ele vai falar de como que a gente consegue se reconhecer verdadeiro ou não na vida, ou às vezes não consegue. E às vezes é tão intenso que a gente não consegue se reconhecer e não consegue se reconhecer de modo geral. Então você não sabe quem é você mesmo, assim, você não se sente existente, né? É como se você não existisse, que você não consegue perceber a sua construção. Assim. Como é que eu sinto? Muita gente me pergunta isso. Como é que eu me sinto em relação a isso? Eu não sei o que eu desejo. Como é que eu vou saber o que eu quero? Eu não sei como é que é querer. Como é que é querer direito? Meu analista sempre me fala isso, mas você gosta de fazer isso? Eu falo, eu sei lá, brincando, né, com ele lá, como é que eu vou saber se eu gosto? E porque tem uma coisa na gente que também é a base desse problema, tantas vezes, de repressões dos nossos desejos e de modulações muito intensas e muito cedo, se modular muito cedo para caber no amor da família, então você vira a criança boa, a criança correta e tal. Sabe, assim, estou tentando falar em termos assim, muito, muito simples. Assim, você, para ser amado, você se adequa muito, 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 e muito cedo. Então você não sabe nem mais perceber o que é que você está sentindo em relação àquilo. E tem um outro problema que se coloca aí muito intenso, que é a gente não consegue aceitar que às vezes a gente sente duas coisas em relação a uma mesma coisa, né? A gente sente ou isso ou aquilo. Então eu gosto ou não gosto, eu gosto dele ou dela, dela ou dela, dele ou dele. E assim a gente vai colocando oposições que vão fazendo divisões na gente que a gente não consegue mais juntar como sendo tudo isso sendo a gente. Então a gente fala, não, isso sim, isso não. E aí a gente faz, como diz a Melanie Klein, e o Freud também, projeta para fora tudo que é ruim, né? Tudo vai para o outro, porque isso não cabe em mim, e a gente não vai mais conseguindo fazer uma integração da nossa subjetividade, assim, onde cabe tudo isso, onde cabe gostar de bolo e de, sei lá, de torta. Você gosta de bolo ou de torta? Eu gosto dos dois, agora eu vou comer um bolo, depois eu como uma torta, enfim. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Assim, parece que não cabe. Mas isso, menos gostar de bolo de torta, né? Mais gostar... Porque quando a gente pensa, assim, nas figuras da nossa relação mais forte, né? Do pai, da mãe e tal... A gente muitas vezes não se permite não gostar dessas figuras e talvez odiar essas figuras ou querer matar essas figuras. Não de verdade, tá, pessoal? Não, mas quando criança é de verdade.
Quando criança... De verdade, no sentido de você ser um psicopata e realmente matar os seus pais, ou ter uma doença psíquica isso é muito importante. Que vai te levar a matar o seu pai, de verdade. Quando você leva isso... Mas é justamente porque você não permite brincar ou performar ou simbolizar esses campos de agressividade, por exemplo, quando você é criança, como o Martim brinca comigo várias e várias vezes, eu vou matar você. E comigo também. Mas assim, eu sou o pai, né? Ele quer matar mesmo. Mas com você também, assim, porque se para ele não coubesse, se ele não conseguisse entender que é possível ele querer matar o pai dele de vez em quando e querer abraçar o pai dele de vez em quando, e às vezes quase na mesma hora, e às vezes na mesma hora, como é que pode? Pode, cabe, tudo isso é você. Só que a gente vai separando isso, falando, não, isso não pode ser, isso não pode ser, e quando a gente vê, separando para caber na relação. E quando a gente vê, a gente não tá mais lá. E onde é que fiquei eu, então? Se eu fui limpando tudo isso, deixando tudo tal, onde sobrei eu? Isso é muito, muito legal de pensar assim, né? E que exercício que a gente pode fazer de reconhecimento do que a gente percebe e tal. E minha pinimba com autoconhecimento, e aí ontem eu citei um texto do Foucault que é muito legal, que ele faz uma oposição entre o conheça-te a ti mesmo e o cuidar de si, né? Ele vai defender o cuidado de si em oposição ao conheça-te a ti mesmo, conhecer esse objeto que é você. É por isso que esse texto chama a hermenêutica do sujeito. Então, porque quando a gente fala de conheça-te a ti mesmo, a gente tem uma tendência, na minha opinião, a solidificar isso. Então, eu sou isso. Se eu sou isso, eu não posso ter sido aquilo, porque eu sou isso. E eu não posso vir a ser uma outra coisa, porque eu sou isso. Então, eu não posso agora, de repente, gostar de meninos, porque eu gosto de meninas. Então não cabe, entendeu? E assim segue. Então, e aí quando você vai no jantar de família, a pessoa fala, não, porque o Emanuel é assim. Eu falo, mas eu não me reconheço assim, mas para minha mãe eu sou assim, mas eu não sou assim. E aí lascou, babou tudo. Porque você não é aquilo. Mas então o que é ser? Né? O que é ser? O que é que a gente reconhece como sendo a gente? É o nosso cabelo, como diz Alice? É o nosso nome? Eu sou a Mabel, eu posso mudar de nome. Que a gente vai... Você pode mudar de nome. Eu posso mudar de nome, eu posso mudar de sexo, eu posso mudar de gênero, eu posso mudar de cidade, eu posso envelhecer. O Martim agora tem 5, quando ele tiver 50 não tem nenhuma célula que é mais a mesma. Tem 6. 6, quando ele tiver 60, as células não são mais aquelas. Então o que é que tem lá? São as memórias? E se ele esquecer as memórias? Se ele esquecer agora o que ele viveu até agora, talvez grande parte disso fique esquecido. As memórias episódicas, né, que definem a gente. Então, o que é a gente? E, em alguma medida, eu acredito, a gente é essa coisa aqui no meio, no presente, que se sente como a gente se sente em relação ao que a gente viveu, o que a gente pode viver e o que a gente está vivendo. Eu me sinto assim com relação a isso e por quê? E aí eu escolho assim, eu me coloco assim, porque eu me sinto assim. A base, isso é muito interessante, a base da consciência não é a cognição. A base da consciência é o sentir. Eu me sinto dessa maneira em relação a isso. E por isso eu produzo a cognição, o pensamento. A base da história é eu me sinto assim. É daí que vem a consciência e a função dela é uma bússola de orientação a partir do sentir. Isso é a consciência. A consciência cognitiva é uma posteriori, é uma coisa que vem depois. A base é como eu me sinto em relação a essa experiência. Eu queimei o dedo aqui na lareira. A gente tem uma lareira, que a gente nunca acende, mas a gente tem. Eu queimei o dedo na lareira e eu queimei, doeu, tirei a mão. E aí eu pensei na hora, falei, tá vendo? Doeu, queimou, doeu, tirei a mão, senti medo e tal. Eu me sinto assim em relação a isso. Por que eu me sinto? Porque senão eu ficaria com a mão queimando ali se eu não sentisse, entendeu? Uma imagem simples, mas é um pouco assim. A gente se sente. Como é que você se sente? Não é fácil saber tantas vezes. É um processo. Porque a gente teve processos muito ruins de entendimento e de adequação ao longo da vida da gente, para tentar caber. Então, muita coisa, né? Muita coisa, mas aí a pergunta que fica, como diz a Alice, é quem eu sou? E aí acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas a gente pode tentar procurar isso em relação a como a gente sente e tentar entender como a gente sente e a partir daí ir buscando, se aventurando ali em tentar viver um pouco quem a gente é. Mas eu acho engraçado quando ela diz eu sou fulana, eu sou beltrana, eu sou...
Porque várias vezes a gente tenta se reconhecer nas outras pessoas, a gente tenta se aproximar daquilo que a gente acha que é o ideal ou daquilo que a gente acha que é o que a gente não gostaria de ser. Então, eu sou mais próxima disso aqui. Não, isso aqui eu com certeza não sou, porque isso aqui eu não quero ser. Então, tentar... E isso a gente vai fazer, porque eu acho que isso é do humano, a gente se compara, né, o tempo todo. E a gente fala, não, mas eu sou mais isso aqui, eu sou mais isso aqui. Mas como é que a gente faz para entender mais quem a gente é e como a gente sente, e principalmente como a gente faz para saber quando é uma atuação que a gente está fazendo no mundo, mas a gente mantém uma certa dignidade do nosso eu, assim, que aí o Winnicott vai falar do verdadeiro self, né, do eu verdadeiro, digamos assim. E então a gente conseguir fazer o falso eu, mas manter a integridade do verdadeiro eu, e essas duas coisas elas irem se aproximando. Eu acho que isso deve ser um trabalho muito difícil, mas eu acho que é um trabalho que a gente precisa tentar para ser menos sofrido, né? Para tudo ser menos sofrido, assim. E muitas vezes a gente erra, a gente atua muito, a gente fica só atuando, e começa a se distanciar muito desse... E aí a gente sofre com isso, né? Mas eu acho que é uma busca mesmo, uma busca muito legal. E acho que a gente pode também, de certa forma eu acredito, não sei se o Emanuel vai discordar de mim, mas acho que a gente vai mudando, mas tem esse negócio que é a gente lá, que é o nosso primeiro self, talvez, nosso primeiro eu, que é quando a gente é pequeno, que é quando a gente está entendendo ainda quem a gente é, que é quando a gente está descobrindo isso em relação aos nossos pais e tal. E as coisas que ficam marcadas lá, eu acho que elas ficam marcadas para sempre. E aí a gente ir entendendo quem a gente se formou lá atrás, tudo que a gente se formou, tudo que se formou dentro da nossa cabecinha, né, ali, e todas essas relações primeiras, e aí... Eu não vou discordar, eu super concordo com isso, eu só acho que isso... Desculpa, continua. E aí que isso fica marcado lá. A gente vai aprendendo coisas, a gente vai vivendo coisas, a gente vai se transformando, as células não são as mesmas, mas a nossa atuação ou não atuação tá lá registrada, né? De algum jeito. Naquele lugar lá, que é o primeiro lugar de aceitação que a gente tem que fazer, que é com a nossa mãe, com o nosso pai, ou com os nossos cuidadores todos. E como é que a gente faz para entender isso e, a partir disso, entender um pouco mais quem a gente é, talvez. É uma série de aprendizados emocionais que a gente faz que ficam guardados e automatizados na gente, que a gente não lembra, mas que são memória também. A gente não lembra como, aquele dia aconteceu tal coisa, a gente ficou esquecido, mas estão na gente como registro e como memória, estão no nosso corpo, estão no nosso sentir. Por isso que é tão importante conseguir perceber como você se sente no processo. Porque percebendo como você se sente, você tem notícia dessas coisas. O caminho é sempre um pouco esse. Como você se sente assim e por quê? Isso que você estava falando de se identificar com os outros, o texto da Melanie Klein é basicamente sobre isso. Ela cita Freud, o Psicologia das Massas, Análise do Eu, que ele fala muito sobre identificação. Eu me identifico com o outro e tal. E ela fala isso de um jeito muito interessante, assim. Eu projeto uma parte boa de mim, que eu gostaria que fosse idealizada no outro, para poder me identificar com esse outro, entendeu? Então a gente faz isso, né? A gente idealiza um troço, projeta no outro e se identifica com esse outro que tá projetado. Então você cria heróis e vilões e heróis e tal, e vai fazendo assim. E nas relações a gente faz muito isso. A gente projeta no outro um conteúdo que a gente gostaria de ter, e quando o outro nos retorna isso de alguma maneira, assim, performa de volta ou não, é ruim ou não. Nas relações isso é muito importante. Até que ponto essas dinâmicas de reconhecimento são... saudáveis e legais, ou são de desagregação, sabe? Mas peraí, eu tenho que ser assim, mas eu não me sinto assim. Eu tenho que performar assim com ele, com ela, mas eu não me sinto assim. Eu me sinto de um outro jeito. Então as relações vão virando uma nova obrigação, um novo performar de algo que não tem nada a ver com como você se sente. Isso não é preto no branco. Isso não é assim. Isso não é essa relação me faz bem, me faz mal. Não é assim. O duro da vida é que não é assim.
O duro é que é nas filigranas que a coisa acontece. Mas tem como você se sente. Na verdade, esse é o vídeo mais importante da história desse canal. Mentira. Cara, talvez esse seja o vídeo mais importante da história desse canal. Mas onde é que ele vai parar, né? Onde é que esse vídeo vai parar? Esse é o processo de cada um aí nesse mundo. De cada um em relação sempre ao outro, né? Mas, cara... Esse vídeo não vai parar. Esse vídeo ele é uma construção, assim, eterna. A gente talvez faça um vídeo daqui a 6 meses de novo sobre esse mesmo tema, porque a gente já mudou, porque a gente já pensou outras coisas sobre isso, já leu um outro negócio, que não foi a Alice, que não foi a Melanie Klein, que foi uma outra pessoa. Claro. E aí a gente vai... Pra quem reclama que a gente não traz, que eu não trago, que a gente não traz, mas que eu não trago referências femininas, a base das nossas referências hoje é de... Bom, é o Lewis Carroll, mas é uma personagem feminina, pelo menos. E a Melanie Klein. Então, isso, né? Acho que é isso. Pô, digam o que vocês acham sobre tudo isso aí, pra gente pensar junto. Tá bom? Ah, o repolho! Eu queria mostrar o repolho. Ontem a gente comprou uma cesta de orgânico, e aí chegou isso aqui. Olha só, aí a gente pode ser um repolho, às vezes. Aí a gente parou e se perguntou, o que é isso? Aí a gente ficou em dúvida. A gente olhou e falou, o que é isso? É um repolho. E eu cheguei à conclusão que era um repolho, só que... A gente nunca tinha visto um repolho. A gente nunca tinha visto um repolho. Percebe? É um repolho? Alguém pode dizer aí? Isso é um repolho, amor, eu tenho certeza que é um repolho. Tá bom, mas, enfim, a gente pode também, né? Ser um repolho? Sei lá. Tchau, gente. Beijo, gente. Beijo.